Oi, pessoal, muito bom dia, né? Não posso porque já é bom dia, né? Nós já estamos aqui no início dessa madrugada de segunda-feira, dia 29, né? Não, dia 30, já nem sei mais, dia 30 de outubro de 2017. Bem, muito bom dia, muito bom dia. Vamos começar aí a fazer. Na verdade, eu não fiz antes, porque eu tava aqui com a família, meu marido que jantar, enfim, então eu precisei antes resolver as coisas aqui em casa, colocar o pessoal para dormir, para poder começar a fazer nosso periscope, tá bom? Então vamos começar a fazer? Vamos ver o que vocês acharam da prova. Eu queria saber de vocês, assim, só no show. Ah, com certeza, esse final de semana. Não, hoje não teve show, não, que eu não aguento o pique desse povo, não, filho. Vou te contar, porque eles bebem, né? A gente ficou aqui de farra esse final de semana. Mas vamos lá, mas hoje não, hoje foi só na Coca-Cola. Como eu coloquei no meu Instagram, Coca-Cola, ouvindo Zé Ramalho, que eu amo, e ouvindo Charlie Brown Jr., que eu adoro. É isso aí. Então vamos lá. Luzinha, um beijo enorme no meu coração. Que Deus proteja você, viu? Olhem só. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Com relação à prova. Inclusive, Lu, se é a Lu Andrade que tá falando aí, eu estou aqui com você, com o assunto aberto aqui no seu Instagram, por aquilo que você me passou, e eu tô corrigindo aqui a partir disso, só que eu tive que colocar bem maior, porque eu tô com problema de vista. Vou até pedir a vocês que vocês me ajudem durante a transmissão, porque talvez eu encontre algum problema aqui para enxergar algumas coisas, mas eu encontro a ajuda de vocês, tá bom? Então vamos lá, Marluza, um beijo grande para você, um beijo a todos vocês que estão aí na transmissão. Bem, deixa eu falar primeiro um pouquinho sobre a prova. A prova estava bem acessível, achei a prova assim acessível. Algumas coisas da prova, sim, teve uma questão da prova que eu achei um pouco complicada, mal feita, que é a última questão de penal, pelo menos a que eu peguei aqui da prova, do modelo de prova que eu estou. Eu não sei como é que funcionaram esses modelos, mas vamos trabalhar, vamos fazer e vamos falar de cada uma dessas questões. Bem, a primeira questão, pelo menos eu repito, eu não sei se todas estavam com o mesmo modelo, com a mesma sequência de questões. Eu vou fazer aqui de acordo com a que eu tenho, tá? Então a primeira questão que eu tenho aqui foi uma questão que falava que, praticado um crime de roubo em continuidade delitiva contra 3 vítimas distintas, o réu foi condenado após regular processo à pena privativa de liberdade e multa. E manda perguntar como será aplicada a pena de multa. A soma das multas relativas aos 3 crimes, a pena de um crime de roubo acrescida, a pena do crime de roubo de maior gravidade, a pena do crime mais grave incrementada de acordo com a condição econômica do réu, ou a pena do crime de roubo acrescida de 2/3. Vejam só, queridos, quando nós falamos de continuidade delitiva, nós estamos falando de uma hipótese de concurso de crimes, sabe? Um beijo, Jorge, fique com Deus. Cris, um beijo para você também. Vamos lá. Então, nós estamos falando de continuidade delitiva, nós estamos falando de uma das modalidades de concurso de crimes. Existem 3 modalidades de concurso de crimes. Quando nós falamos de concurso de crimes, nós podemos falar de um concurso formal, de concurso material e do crime continuado. E nós sabemos que para o concurso formal, nós usamos a regra da exasperação, para o crime continuado, nós usamos a regra da exasperação, e para o concurso material, a regra da acumulação das penas. Só que isso só funciona para as denominadas penas privativas de liberdade. Por quê, queridos? Basta que nós aqui peguemos o nosso Código Penal e nós olhemos para o que diz o artigo 72 do nosso Código Penal. Inclusive, eu coloquei isso no meu Instagram. Isso foi há pouco tempo aí, objeto de post no meu Instagram, tá? Então, vamos lá. Se nós pegarmos o artigo, agora vocês vão ter que me ajudar, porque senão é o 72. O 72 do Código Penal, ele vai dizer: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Então, no caso, não interessa se isso aqui foi continuidade delitiva. Na hora de aplicar a pena privativa de liberdade para continuidade delitiva,
vamos usar a regra da exasperação, tal qual trazida no artigo 71. Porém, com relação à pena de multa, tratando-se de concurso de crime, a pena deverá ser somada. Então, é o somatório das três roubos, das três penas de roubo, das três penas de multa que ele recebeu pelos roubos respectivos. Então, a letra certa é aquela que fala da soma das multas. Não há acréscimo, não há exasperação. Artigo 72 do Código Penal. Essa foi tranquila para vocês? Gostaria de saber de vocês. Essa foi questão tranquila para vocês? Vamos lá? Quem coloca aí rapidinho para eu saber como é que vocês foram nessa? Foi tranquila? Bem, então vamos lá. Essa foi tranquila, né? Já teve gente que me ligou aqui, alunos meus, que já me falaram que erraram essa questão. Você marcou que era acrescida, meu amor. Pois é, artigo 72. Essa aqui, inclusive, eu repito, fiz post sobre isso lá no meu Instagram. O problema é que isso aqui é letra da lei, meu amor querido, mais ou menos, sabe por quê? Porque a lei fala de concurso de crimes e muitas pessoas não sabem as modalidades de concurso de crimes. Que crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes, não é? Porque aqui nós não usamos a teoria da unidade real, nós usamos a teoria da ficção jurídica, certo? Então vamos lá. Vamos passar. Você tem razão. A prova estava com cara de Unesp mesmo, né? Vamos lá. Número 2. A condenação por homicídio privilegiado qualificado é possível na hipótese em que o crime for qualificado pela motivação fútil, o crime for cometido com emprego de fogo, a vítima atingida por pessoa diversa da que se pretendia matar por questão de ódio, o crime for qualificado pela vingança, o agente embriagado agir por motivo irrelevante. Olha só, na verdade, quando você fala de um homicídio qualificado privilegiado, soma a multa. Tem que somar a multa, artigo 72 do Código Penal. Quando você fala de homicídio qualificado privilegiado, olha o que acontece. Eu não posso ter uma qualificadora, hoje já é pacífico que nós possamos ter crime de homicídio qualificado privilegiado, não é? É pacífico. Só que as causas de privilégio, elas são sempre, as causas de privilégio são sempre de cunho subjetivo. O agente atuou por motivo de relevante valor moral, por motivo de relevante valor social, não é isso? Ou atuou sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tudo é de cunho subjetivo. Então, para que nós tenhamos um homicídio qualificado privilegiado, já que as causas de privilégio são de cunho subjetivo, as qualificadoras hão de ser de cunho objetivo. Então, aqui, motivação fútil é qualificadora subjetiva. Ódio é qualificadora de cunho subjetiva. Vingança é qualificadora de cunho subjetivo. Motivo irrelevante, desproporcional, desarrazoado, é qualificadora de cunho subjetivo. Então, aqui, qual era a certa? A certa é dizer que a condenação por homicídio qualificado privilegiado é possível na hipótese em que o crime for cometido com emprego de fogo, que é uma qualificadora de cunho objetivo, certo? Então, a única aqui que era de cunho objetivo era o fogo. Acertou essa? Essa é fácil, não era? Essa aqui era relativamente fácil. Posso continuar? Top, passou? Conseguiu fazer essa? Ótimo. Então, vamos lá. Outra coisa, gente, eu não corrijo a prova. Quem está acostumado aqui a fazer as minhas correções de prova comigo, sabe que eu não corrijo a prova dando a resposta logo. Eu gosto de considerar, eu gosto de fazer considerações a respeito daquilo que seria a resposta, pelo menos segundo o meu gabarito, não é? E explicando o porquê isso aí. Isso não tem artigo definido, querido, que diz que o homicídio qualificado e privilegiado é possível. Isso é construção doutrinária, construção jurisprudencial, certo? E a qualificadora, essa está no artigo 121, parágrafo 2º. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Agora vamos fazer, muito obrigada pelo carinho. Vamos fazer a questão de número 3. Configurado o crime de tráfico de drogas privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343, a causa de diminuição será calculada segundo o que? O número de agentes, a reincidência, a quantidade e qualidade da droga, a extensão da organização criminosa ou
as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e a extensão de sua confissão. Olhem só, primeira coisa, se a pessoa está condenada por crime de tráfico privilegiado, ô meu pai, a letra que fala de extensão da organização criminosa já tinha que sair de pronto. Porque se ele está no tráfico privilegiado, o tráfico privilegiado requer 4 requisitos cumulativos, não é? Ele tem que ser primário, de bons antecedentes, ele não pode se dedicar à prática de crimes, não é isso? Ele não pode integrar a organização criminosa. Ora, se ele integra a organização criminosa, não existe a possibilidade dele estar aqui no tráfico privilegiado. Então, a letra que fala da organização criminosa, ela deveria sair na hora, certo? Então, qual é aqui a resposta? Eu queria saber de vocês, vamos lá, a participação de vocês. Qual foi a resposta que vocês marcaram aí na questão da prova? Qual foi a prova que vocês colocaram aí na prova como sendo a resposta correta? Diga aí pra mim. Opa, quantidade e qualidade, circunstâncias judiciais favoráveis, quantidade. Fala aí pra mim. Reincidência e antecedentes. Quantidade. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Quem marcou quantidade e qualidade da droga marcou a resposta correta. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Depois eu queria que vocês dessem aí uma visitada no artigo, no informativo do STF, que é o informativo 866, tá? O informativo 866 do STF. Deixa eu explicar uma coisa. Os critérios para a aplicação dessa diminuição de pena, segundo a nossa doutrina, inclusive até a sua professora aqui, ela se coloca nesse sentido, eles são aqueles do artigo 42 da Lei de Drogas, né? E o artigo 42 da Lei de Drogas, ele vai falar sobre a questão da quantidade e qualidade. E aí vamos beber da nossa jurisprudência também. O que não pode ser feito, alguém falou assim, isso não seria bis in idem, amor do coração. Abra lá o informativo 866 do STF. Você vai encontrar no artigo 866 do STF dizendo o seguinte, que a quantidade e a qualidade da droga podem ser usados, né? Podem ser usados a quantidade da droga e a qualidade da droga. Ela pode ser usada na primeira fase ou na terceira fase, certo? Ou na primeira ou na terceira fase, ou na primeira ou na terceira. É bis in idem se você usar nas duas, primeira e terceira, ok? Aí vai ser bis in idem, principalmente se for para prejudicar. Até porque, veja, em se tratando do artigo 42, você não vai poder usar a mesma coisa para afastar a pena do mínimo legal e depois para diminuir a menor por ocasião da terceira fase. Então, ou na primeira ou na terceira, certo? O bis in idem seria se a questão estivesse dizendo que já foi considerado na primeira fase e que agora ia ser considerado novamente para prejudicar, certo? Então, nesse informativo 866, você vai encontrar a decisão do STJ nesse sentido, do STF, perdão, e ainda vai encontrar mais uma coisa, ainda vai encontrar a orientação do STF no sentido de que a mera quantidade e qualidade da droga não são suficientes não podem por si só afastar a incidência do parágrafo 4º e o reconhecimento do tráfico privilegiado, tá certo? Então, aqui para mim, resposta a letra que fala da quantidade e qualidade da droga apreendida. Eu não vou dizer a letra porque eu não sei, repito, se para você está a mesma coisa, tá? Se todas as provas elas são repetidas. Não, querido amigo, cadê você, Vinícius? Vinícius, você me permite discordar de você, meu amor? Essa questão lá não é meramente jurisprudencial. A doutrina, sabe? A doutrina fala que o artigo 42 ele deve ser usado para balizar, sabe, meu amor? E o artigo 42, deixa eu falar uma coisa aqui para você, vamos lá. E o artigo 42 da lei, deixa eu só achar, esse que é o meu problema, meus amigos, que eu tô péssima na minha vista. E o artigo 42 diz assim, o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Natureza é a qualidade,
né? Então, qualidade e quantidade, certo? Então, não é eminentemente jurisprudencial, não, porque a própria doutrina se coloca nesse sentido, que a doutrina diz e que a jurisprudência depois corroborou, é que não pode ser usado duas vezes para prejudicar, porque aí senão seria inequívoco bis in idem, e aí não tem sentido. Concorda comigo, meu amor? Tá certo? Muito bem. Agora, a questão de número 4 era muito fácil. A questão número 4 perguntava quais eram os crimes hediondos. Bem, então, que bom, Vinícius. Agora, a questão de número 4, ela era fácil, relativamente fácil, né? Isso, a questão número 4 era dada, né? Dada para quem está estudando, meu amor. Escute, para quem não está estudando, não é nada dado nunca, nunca. Porque por mais incrível que pareça, tem muita gente que vai fazer prova, mas nunca nem estudou, nem olha, sabe? É verdade. Vamos lá. Então, vamos lá. São considerados crimes hediondos. Vamos lá. O estupro é crime hediondo? Na letra A. Estupro é, latrocínio é, homicídio qualificado é, estupro de vulnerável é. Então, esses aqui são hediondos, certo? Agora, o que estava errado na letra B? Bem, o tráfico de drogas é equiparado a hediondo, o homicídio qualificado é hediondo, o peculato não é hediondo nem equiparado, e a extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Na letra C estava errado, porque fala o roubo qualificado, que existe roubo qualificado tanto pelas lesões graves quanto pela morte. E o roubo que é qualificado e é hediondo é o roubo qualificado pela morte. Então, a letra C estaria errado. Outra coisa, lesão corporal grave também não é crime hediondo, né? Lembrar que só as gravíssimas e a seguida de morte, quando praticada contra agentes de segurança e contra seus familiares até 3º grau, lembra? Em razão de ser policial ou de ser integrante de força de segurança, é que seria também hediondo, mas aqui não fala isso. Na letra D está errado porque sequestro não é hediondo, novamente a questão do roubo qualificado, o infanticídio não é, a mesma coisa do peculato, tá bom? Então, a letra A estava muito certa. Não, quem errou essa não vai pular do barco, não. Vai pular desse barco aqui, tá, meu amor? Porque de fato, isso é uma questão fácil. Mas e o pessoal que está aí começando a estudar? O pessoal que está aí começando a estudar não vai poder levar isso aqui como derrota para parar de estudar e desistir do seu sonho de jeito nenhum, tá bom, meu bem? Porque um dia isso já foi novidade para todos nós, né? Um dia. Depois a gente vai tirando. Agora vamos lá, meu amor. A questão de número 5. A questão de número 5, né? A questão de número 5, ela diz o seguinte, posso falar uma coisa para vocês? Sabe qual é a maior prova de que a gente não deve nunca se achar completamente à vontade em situação nenhuma, e que a gente também não deve querer pular de barco nenhum também na vida da gente, porque sempre haverá uma nova maré? Quer ver? Me perdoem os corintianos, mas o que está acontecendo nesse momento com o Corinthians? Que sirva de exemplo, porque, como diz meus filhos são aficionados por futebol. Aí o meu mais velho disse assim, mãe, não é inacreditável o que está acontecendo com o Corinthians, mãe. Eu falei assim, filho, não é inacreditável. O que está acontecendo com o Corinthians pode acontecer na vida com a gente. A gente se acha muito à vontade, a gente se acha muito dentro, a gente se acha muito tranquilo e de repente, filho, a vida vem devastadora contra a gente. Por isso que sua mãe, eu falei pra ele, aproveitei para dar uma liçãozinha pra ele, falei assim, por isso que sua mãe, meu filho, teme muito a Deus. Por isso que sua mãe sabe, não é? Que de repente vem aquele lance na gente, vai assim, ó. Por isso que sempre pé no chão, sempre agradecendo e sempre, vigiando, amigos, vigiando, sabe? Sempre vigiando. Então, exatamente. Então, a humildade, é isso, meu amor. Humildade é obrigação. Aquele lá de cima vem e vê. Não é isso? Então, vamos lá, vamos continuar. Qualidade é natureza. Isso, qualidade é natureza. Exatamente, minha linda. Exatamente. Agora, vamos lá. Na questão de número 5, a questão da guarda desmuniciada. A guarda de arma desmuniciada de uso permitido em sua própria residência constituirá crime quando? Como é que é isso, gente? A dos crimes hediondos, a resposta dos crimes hediondos era a que falava, aqui só rapidinho, a resposta dos crimes hediondos é que diz que crime hediondo é o estupro, o latrocínio, o homicídio qualificado, estupro de vulnerável. Na minha prova aqui é a letra A,
tá? Agora vamos para a letra C. Bem, gente, a guarda de arma desmuniciada de uso permitido no interior da sua própria residência. Veja, gente, isso caracteriza posse. Quer dizer, será posse se. Será posse ilegal se. Não é a letra A tá errada, pelo menos na minha prova, porque ela fala que só vai ser crime na hipótese de na residência haver disponibilidade de munição. Isso não é importante. Desmuniciada ou municiada, isso não é importante. Se a residência estivesse situada em área urbana, também isso não é importante. Agora, será crime se o implicado não possuir o registro de propriedade válido da arma? Sim, está certo. Está certo. Aqui ele precisa será crime se ele não possuir o registro de propriedade válido da arma. Tá ok? Tá bom? Então, aqui ele precisa ter posse ilegal, ele tem que ter o registro de propriedade da arma, nos termos do artigo 4º da Lei 10.826. Né? 10.826, ela vai falar sobre a questão, olha só, salvo o melhor juízo, é no artigo 4º. Ela vai dizer assim, ó, cadê? Não, artigo 4º, não, artigo 5º, me perdoa. Não, artigo 4º não, é o artigo 5º. Porque o artigo 5º, ele diz assim, o certificado de registro da arma de fogo com validade em território nacional autoriza, meu Deus do céu, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência ou no seu domicílio ou na dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho. Então ele tem que ter um registro de propriedade válido, tá certo? Então, se ele não possuir o registro de propriedade válido, né, ele está praticando crime, não é isso? Agora, esse válido aqui, algumas pessoas interpretaram esse válido como sendo mesma coisa que não vencido, não foi isso? E a questão do registro vencido, porque já houve decisões dizendo que o registro vencido, ele seria mera irregularidade. Mas olha só, preste atenção. Oh, meu Deus do céu. Mas quem disse que esse válido aqui é somente na questão de não vencido, entendeu? O lance é outra. Porque se a arma se mostrar apta a efetuar disparo, não também vai ser crime, tá? Então, olha só. Mas se a arma se mostrar apta a efetuar disparo e ele tiver registro, isso não vai ser crime. Entende? Então, essa questão aqui, ela colocou muita gente na dúvida, né? Então, vamos lá. Na hipótese da arma se mostrar... se a pessoa tiver uma arma desmuniciada na sua casa, haverá crime se a arma se mostrar apta a efetuar disparo? Sim, mas desde também de que ele não tenha registro. Então, porque se ele tiver registro e a arma se mostrar apta a efetuar disparo, não há crime nenhum. Se ele tiver autorização para manter essa arma, não é? Então, a questão toda é que essa prova, essa questão de número 5, ela ficou meio truncada. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá? Ficou truncada, tá? Bem, se ela não fosse apta, se ela não é apta a efetuar disparos, ela não é objeto que caracterize a prática do crime do artigo 12, tá ok? Se ele não tiver registro e ela não for apta, também não é crime. Isso, eu sou promotora, exatamente, sou promotora. Então, a questão é que essa questão ficou truncada. Eu não gostei dessa questão. Até falei com um querido aqui que me mandou as questões também. Eu falei, essa questão ficou super truncada, não é? Não, se for simulacro, não é crime. Se for simulacro, não é crime. Se for simulacro, não há crime nenhum. Porque para haver crime de posse e porte de arma de fogo, é preciso que ela seja arma de fogo. Simulacro não é arma, tá bom? É esse que é o problema, tá? Muito bem. Essa está confusa.
essa questão ela é confusa. Essa questão aqui, alguém está perguntando, eu poderia entrar com recurso essa questão? Essa questão, ela admite um recurso, porque esse válido aqui, se você entender assim, porque, por exemplo, eu posso falar assim, válido porque foi expedido pelo órgão que tem que expedir. Ou então válido porque não está mais, válido no sentido de estar já vencido, o que seria mera irregularidade para parte da doutrina e para alguns julgados mais recentes. Então, quer dizer, mas olha só, isso foi a interpretação, meu amor, que você deu para válido, entendeu? Porque válido aqui também se poderia entender como registro que foi feito pelo órgão competente para dar esse registro. Entendeu o que eu quero dizer? Então a questão está truncada. Por outro lado, com relação à letra E, eu também tenho várias implicações aqui, porque você poderia pensar o seguinte, eu também faria por exclusão, só que a letra E, ela também tem uma outra questão, que dizem, né, que não precisaria fazer exame, porque isso aí é de perigo abstrato, só que na boa, para mim é sempre necessário fazer exame, eu já fiz aqui, inclusive, Periscope dizendo sobre isso, tá? Então, na verdade, a questão ficou truncada, tá? Então, a gente pode trabalhar essa questão aqui. Para mim, o mais certo é a letra C, tá bom? Mas vamos ver o que o que eles vão falar. Que eu repito, se a pessoa, vamos lá, meu Deus do céu, já vem gente com negócio de política aqui, Jesus misericordioso. 2018, isso aqui eu não quero para 2018, Vasco campeão do Brasil. Vamos lá, vai ser difícil, vai ser hard, mas a gente tenta. Muito bem, então aqui, ó. Então, na minha opinião, a número 5, a letra certa é a letra C. Porém, eu quero repetir que essa questão vai dar pano para a manga e essa questão, ela vai sim ser objeto de muitos questionamentos, tá? Foi muito otimista, meu amor. Eu também sou comediante, claro que sou, querido. Porque a essa altura do campeonato eu queria o Vasco campeão, mas ó, quem diria, hein? Quem diria, por exemplo, que tantas coisas iam acontecer. A vida dá voltas, filho. Mas vamos lá, meu amor. Que coisa boa. Assista mesmo, meu querido Guilherme do meu coração. Vamos lá. Muito obrigada, meu bem. Muito obrigada. Então, se Deus quiser, olha, eu não tô torcendo contra o Corinthians, não, tá? Eu não tô torcendo contra o Corinthians, não. Muito pelo contrário. Falando muito sério pra você. Eu só tô dando o exemplo como exemplo de vida. Isso aí serve pra vida. A gente se achar muito tranquilo e, relaxar na situação. Não rola, cara. Não rola, sabe? Mas vamos lá. Eu atualmente já torço para uma coisa, que o Vasco... pro Palmeiras, pode ser também, eu só torço para, querido. Eu sou vascaína, Grêmio e Bahia. Se os três ficarem bem, eu tô bem, sacou? Então vamos lá. Então, queridos do meu coração, mas o meu amor mesmo é o Vasco da Gama. Mas vamos lá. Olha aqui. Bahia, adoro, né? Vamos lá. Agora, número 6. Não sou anti-flamenguista. Eu tenho um filho flamenguista chato pra caramba. Meu filho é chato, não tem noção. Meu filho até fica doente se o Flamengo perder. Meu pai. Mas eu gosto. Vamos lá. Agora, número 6. Vamos lá, gente. A questão do delito de corrupção de menores. A respeito do delito de corrupção de menores, a respeito do delito de corrupção de menores, tipificado no artigo... vou fazer um negócio para vocês. Com relação à questão de número 5, eu já vou fazer um recursinho, eu vou fazer aqui na questão de número 5, eu vou fazer um recursinho e eu vou deixar os motivos desse recurso no meu Instagram para quem quiser, tá bom, meu amor? Para quem quiser. E aí, quem quiser, sou riquíssima. Tenho filhos saudáveis, tenho uma família feliz, tenho meu trabalho, tenho saúde. Então, perguntou, olha isso, eu sou rica, riquíssima, milionária, meu amigo. Mas vamos lá. Então, eu vou deixar no meu Instagram, tá bom? Vou deixar no meu Instagram
para que vocês, para vocês, se vocês quiserem, os que errarem essa questão, dependendo do gabarito que sair, para entrarem com esse recurso aí, tá bom, meus amores? Vamos lá. Então, número 6 agora, a questão do crime de corrupção de menores, gente. Vamos lá? Crime de corrupção de menores, 244B. Ô, gente, tem até súmula, né? Não tem súmula, Jesus? Então, vamos lá. O que diz a súmula? O crime é formal. Se o crime é formal, tu já tirava as letras A, B, C. Se a tua chance era de 20, a sua chance agora já é de 50%. Porque ou é a letra D ou é a letra E. Mas vamos lá. Qual é que acerta? A certa é a letra E. É crime formal em ambas as modalidades, pois a consumação do delito se dá independentemente da prova de que o adolescente tenha sido corrompido pelo agente capaz, mostrando-se irrelevante para a tipificação do fato, para a tipificação penal, o fato do menor ter registro de passagens anteriores pela prática de atos infracionais. É isso, gente. É isso. Então, aqui é o que fala que é formal em ambas as modalidades, mostrando-se irrelevante para a tipificação penal o fato do menor ter registro de passagens anteriores pela prática de atos infracionais, tá? Então, a letra D está errada, porque, quer dizer, a outra que diz que é formal está errada, era só isso aí, só sabia a súmula do STJ, isso aí. Ó, que bom que a FEMPERT está gabaritando aí, Juliana. Agora, olha só, a letra que fala que é formal, bastando a prova de que foi efetivamente corrompido, pô, claro que isso aí tá errado, não é? Não precisa ser que se comprove que ele foi corrompido por nada. Agora, gente, deixa eu trocar aqui, por conta do meu, como eu disse pra vocês, eu tô no WhatsApp, então eu tenho que agora verificar como é que eu vou passar aqui pra outra página, tá? Porque eu tô aqui no meu WhatsApp web. Ixi, Maria, agora vai dar ruim aqui. Ah, não vai dar não. Vai dar ruim não. Vai dar ruim não. Pera aí, rapidinho. Vim aqui a primeira. É porque eu sou muito ruimzinha no negócio de mexer em computador. Vamos lá. Agora a questão de número 7. Não é? A questão de número 7. Vamos lá, vou tentar aqui só aumentar um pouquinho a questão de número 7. Ah, vamos lá, gente. Pronto, consegui. Questão de número 7. A questão de número 7, muitas pessoas já me perguntaram. E perguntaram assim, ó. Ô, meu bem, beijo grande. Eu sei que é o máximo. Ó, policial militar, em patrulhamento de rotina, se deparou com um perigoso assaltante. Seu desafeto, que já havia cumprido pena por diversos roubos. Imediatamente deu voz de prisão. Peraí, Jesus. Deu voz de prisão por quê? Porque o cara era um perigoso assaltante? E porque ele era desafeto? Porque o que o cara tinha feito até agora para ele dar voz de prisão pro cara? Nada, não é? Incontinente, o outro fez o quê? Iniciou uma fuga, tá? Fugiu. E aí, nesse instante, o miliciano aqui se referindo ao policial militar, descarregou sua arma, efetuando disparos em direção do fugitivo, atingido pelas costas. 2 dias após o ocorrido, o perigoso assaltante entra em óbito em razão da lesão sofrida. Queridos, sobre isso, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Nós temos uma lei, que é a lei 12.060, deixa eu só ver se é o número da lei, é esse mesmo aqui, eu tinha deixado aqui, a lei 13.060. A lei 13.060, ela fala justamente da questão aqui da não possibilidade, ela veda que se atire contra alguém em fuga, tá? Se vocês olharem lá o artigo 2º do parágrafo, aliás, o parágrafo único do artigo 2º da lei 13.060, o dirá expressamente: não se pode atirar numa pessoa em fuga, a menos, ou uma pessoa, por exemplo, que ultrapassa uma barreira policial, né? A menos que aquela pessoa, ela represente um risco para a integridade, para a vida do próprio agente,
não é? Então, se no caso da PM do Rio de Janeiro, se no caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, isso ficou caracterizado, realmente o policial não poderia atirar, certo? Não pode atirar, no caso do carro que for um bloqueio policial, a menos, escute, a menos que nós tenhamos naquela situação um risco para o policial, certo? Então ele, em sua legítima defesa, atua, mas simplesmente por ter furado um bloqueio, tu não podes atirar, não é? Então, pelo fato de ter fugido, olha lá, a Lei 13.060, artigo 2º, muito obrigada, meu bem, artigo 2º, parágrafo único vai falar isso, né? Então, eu não vou ter aqui, você que eu vou ter aqui nesse meu código? Eu acho que eu não vou ter aqui, não. O problema sério aqui dessa sua professora é achar, não vou ter não, hein? Mas, como eu disse pra você, não cabe, isso aqui não é legítima defesa. Poderia uma pessoa atingir alguém em legítima defesa? Poderia, porque ele poderia fugir atirando contra o policial. Ah, o policial, então, poderia, para fazer cessar as agressões, o policial poderia atingir. Não é? Agora, oi, Burê, um beijo no seu coração, meu amor. Então, olha o que aconteceu. Nesse caso concreto, a gente não pode, nesse caso aqui, não, é que não está, não está respaldada a atuação dele. Então, ele não agiu em legítima defesa nesse caso, nunca, tá bom? Então, olha assim, ó, olha aqui, ó, legítima defesa não é resistência. Como é que o policial vai responder por resistência, gente? A questão que fala de resistência é quando o particular se opõe à prática do ato legal de funcionário público mediante violência ou ameaça. Também não é o caso. Lesão corporal seguida de morte, como a pessoa descarrega uma arma em cima da outra e tem dolo de lesão corporal. Aí muita gente caiu nesse de lesão corporal seguida de morte, porque só morreu 2 dias depois. Isso não importa se morreu 2 dias depois, 20 anos depois, 10 dias depois, Jesus. O que importa é o dolo do agente, não é? E como é que vai ser? Tu vai falar que é dolo de lesionário, descarregar uma arma em cima de uma pessoa, Jesus? E outra coisa, então, estrito cumprimento do dever legal? Nunca. Presta atenção. A ação aqui só seria respaldada se ele estivesse em legítima defesa, e ele não está. Então, qual é o certo? Isso é um homicídio qualificado, perfeito. Ele aturou com ânimos necando Jesus, como você disse aí. Tá bom? Então, é isso. Tá joia? Então, nesse caso aqui, Juan tá aí, Juan tá aí? Que eu nem vi Juan aí. Tá falando negócio de Juan? Tá aí, Juan? Um beijo grande pra você. Um beijo enorme pra você, Juan. Que Deus abençoe você. Já tá voltando pro Brasil? Já acabou lá de fazer tudo? Meu Deus, querido. Welcome to the jungle. Filho, o negócio tá brabo aqui, hein? A diferença é brutal, meu amigo. A diferença é brutal, meu amigo. Vamos lá. Agora, olha só. Já tá desde julho, Juan, é que a gente não se encontra. Um beijo grande pra você, querido. Juan é meu amigo de Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Ele vai resolver a questão aí. Você resolve tudo. Você é um queridíssimo. Muito obrigada, Juan, pela sua participação aqui. Um beijo. Bom ter você de volta. Embora você esteja voltando pra selva, é muito bom ter você de volta, viu, querido? Você é muito querido por todos nós. E um dos maiores professores de direito empresarial, inequivocamente. Tá bom, meu amor? Tudo e mais um pouco. Sabe tudo e mais um pouco. Agora você veja, alguém me perguntou aqui por que isso seria um homicídio qualificado. Por que esse homicídio seria um homicídio qualificado? Querido, homicídio qualificado porque esse homicídio foi praticado mediante o recurso que no mínimo impossibilitou a defesa da vítima. Entendeu? A vítima aqui, cara, olha só, o cara não estava esperando aquilo, motivo não tem aqui não, mas pelo menos... Veja, eu tenho aqui alguma coisa que ele não podia reagir. Ele não tinha como reagir naquelas circunstâncias, certo? Então, homicídio qualificado. Agora vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. Número 8. O início do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado pressupõe o quê? Gente, a resposta para essa questão está no artigo 34 do Código Penal sobre... Ministério Público do Rio, fortes indícios de que nós teremos. Aguardem cenas do próximo capítulo,
porque isso é muito, muito, muito factível. É muito provável que nós tenhamos, logo, assim, talvez no início de 2018, novidades sobre a prova do MP do Rio de Janeiro, né? E aí, meu amor, isso aí deixa com a gente, que aí é a nossa casa, tá bom? Vamos lá. Então, qualquer coisa, a gente fala pra vocês aqui sobre a questão dessas novidades. Isso aí com a gente. Pode deixar. Eu, Juan, Guilherme, a gente tá sempre aí sabendo dessas novidades. Tá joia? Vamos lá. Então, queridos, vamos lá. Vamos fazer agora a professora mascarada. Cadê a professora mascarada, Jesus? Que eu nunca sabia dessa professora mascarada, não. Eu quero mandar um beijo pra professora mascarada. Vamos lá. Então, olha só. Essa resposta para a questão número 8, ela se encontra mascaradíssima, na questão de número 34. Olha só. Diz assim, ó, a questão de número 34, diz assim: o condenado será submetido no início, regras do regime fechado. O condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para individualização, ficando sujeito a trabalho no período diurno e ao isolamento durante o período noturno. Então, qual é a resposta certa aqui? É a resposta que fala da avaliação direta. Cadê? Sujeito a trabalho, sujeição à realização de exame criminológico de classificação, não é isso? A sujeição ao trabalho e ao isolamento no período noturno. Não é isso? O isolamento no período noturno, certo? Então, aqui tem uma coisa que fala assim, ó, obrigatoriedade de trabalho com uso de algema cisterna em obra pública, né? Nada a ver. O outro fala de avaliação imediata do seu comportamento carcerário. Cara, como é o comportamento carcerário, avaliação imediata de comportamento carcerário? Você está começando a cumprir a pena agora, Jesus. Olha só, isolamento do preso, isolamento e impossibilidade de visitas. Não tem esse negócio de isolamento. Segregação completa. Pelo amor de Deus, gente, segregação completa, né? Não é. Artigo 34 do Código Penal responderia essa questão, tá? Então ele vai fazer um exame para a sua, aqui como diz a lei, é um exame para a sua classificação, tá bom? Além de ser sujeito ao trabalho e ao isolamento noturno. Vamos agora à questão de número 9. Questão de número 9. Praticado furto de bem de consumo. Essa é boa, hein? Praticado furto de bem de consumo avaliado em R$100 mediante rompimento de obstáculo, sendo o réu primário e de bons antecedentes, está caracterizada o que, gente? Furto privilegiado qualificado, ausência de crime, perdão judicial, furto famélico, furto simples. Tá certo? Como é que fica aqui, ó? Quem aguenta isso sem visita, Jesus? Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, qual é a questão certa? Bem, gente, a questão é a seguinte. Como o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, tendo havido rompimento de obstáculo, o que nós podemos dizer? Não se aplica o princípio da insignificância. Nesse caso, não se aplica o princípio da insignificância. Isso tem sido decidido pelos nossos tribunais, certo? Então, se o crime temos aqui uma hipótese de qualificadora, eu não aplico o princípio da insignificância. Joia? E o que vai acontecer? Se eu não aplico a insignificância no rompimento de obstáculo, porque o crime é qualificado, o que eu vou ter é que não posso marcar a letra B, que fala de ausência de crime, tampouco a letra C, que fala de perdão judicial, tá? Furto famélico na glória do Senhor. O que tem a ver isso com furto famélico, gente? Então, tira essa também, tira essa na boa, na paz, tá? O que eu fico é o furto qualificado privilegiado ou furto simples. Na hipótese, é o furto qualificado privilegiado. Hoje, admitido com a súmula 511 do STJ. Tem a súmula 511 aí, gente? Súmula 511 do STJ. Acerta pra mim, verifica só pra mim o número da súmula aí, gente, que no meu código não tem, não.
súmula 311 do STJ, confere ou não confere essa parada aí pra mim, que fala da possibilidade do furto qualificado privilegiado, desde que nós tenhamos, não é, qualificadoras de cunho objetivo. Vê se é essa daí. Só confirma pra mim, por favor, quem tá aí na transmissão. Súmula 511, porque se eu tirar aqui e colocar aqui na internet, eu vou perder aqui a minha folhinha que tá grandona aqui no computador da lei, tá certo? Bem, então, já que vocês não colocaram aí, eu vou continuar aqui e dizendo para vocês que a resposta é essa que fala, então confirmou, é a súmula 511. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a próxima questão, que é a questão da confissão judicial do réu, não é? A confissão judicial do réu. A confissão judicial do réu implica em quê? Em compensação com eventual majorante, em redução da pena base, em redução máxima da pena base, em face da presença de causa especial de diminuição de pena, em diminuição da sua pena final ou da compensação com eventual circunstância agravante. Queridos, resposta certa. Compensação com eventual circunstância agravante. Isso já foi decidido com relação à reincidência pela terceira sessão do STJ no RESP de 2013, tá certo? Isso já é antigo. E depois, se vocês virem a questão também da recompensa, teve um HC, por exemplo, da promessa de recompensa, que é uma agravante, também já houve a compensação da confissão com essa circunstância agravante prevista no artigo 62. Isso, eu até anotei aqui o número de um recurso, perdão, de um julgado, que foi o HC 318.594 de São Paulo. Tá ok? Então, é possível o reconhecimento aqui da hipótese de compensação com eventual circunstância agravante, tá? Então, vamos lá. Aqui na minha prova, pelo menos, é a letra E. Vamos lá? Agora, vamos fazer a questão da número 11. A questão número 11. Na questão número 11, nós tínhamos lá a concurso material benéfico. Queridos, o que é esse concurso material benéfico? No concurso de crimes, a pior das soluções é a solução do concurso material. Por que a pior das soluções é a do concurso material? Porque a do concurso material manda que se somem as penas, não é? Então, em tese, mais benéfico é o regime de exasperação trazido tanto para o crime, para o concurso formal, quanto para o crime continuado, certo? Então, quer ver? Pega lá o teu Código Penal no artigo 70. Vamos lá. Então, em regra, o melhor do que você acumular a pena é você exasperar. Então, em regra, o concurso formal e o crime continuado, com os regimes de exasperação, eles são formas mais benéficas de concurso de crimes, né? Então, aquilo ali foi feito para beneficiar. Só que, muitas vezes, aquilo que beneficia acaba, num caso concreto, prejudicando. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, estou fazendo a questão de número 11, tá? Eu estou na questão de número 11, tá? Vamos imaginar o seguinte caso, que eu queira matar por motivo torpe uma pessoa. E aí eu atire contra essa pessoa por motivo torpe, queira matar essa pessoa, atire nessa pessoa, atinja essa pessoa, mate essa pessoa. Só que aí, por erro na execução, eu também atingi uma outra pessoa que estava do lado, ou um pouco próxima, causando lesões. Então, eu tenho o crime de homicídio doloso qualificado, também com o crime de lesão corporal culposa. E diz a lei que, nesse caso, eu devo aplicar a regra do artigo 70. Você vai verificar que, se eu aplicar a regra do artigo 70, nesse caso concreto, a pena vai ficar mais grave para o réu do que ficaria se eu somasse as penas do homicídio com a lesão culposa. Por isso, veja aqui o que nós vamos ter. Quando isso acontecer, quando a regra do concurso formal, quando a regra do crime continuado
acabar ficando, pela exasperação, mais gravosa do que se somássemos as penas, nós devemos resgatar o somatório das penas. É o que diz lá no artigo 70. São 15 questões de penal, tá? Vamos então ver lá o artigo 70. Ô, gente, é porque eu faço questão, leio questão, falo e tenho que ler aqui todas as vezes as questões eu não consigo ler, tá bom? Todas as perguntas que vocês me fazem aqui, me perdoa, tá, meu amor? São 15 questões. Olha só, então olha só o que diz o artigo 70. O artigo 70, ele vai dizer assim, não poderá, parágrafo único do artigo 70, não poderá a pena exceder, não poderá a pena exceder aquilo que seria cabível pela regra do artigo 69. Ou seja, quando essa exasperação, meu amor, que coisa boa, Lu, quando essa exasperação ficar mais gravosa do que ficaria uma cumulação, o que a gente faz? A gente usa a pena da acumulação. É o chamado concurso material benéfico. Então, o que é o concurso material benéfico? Vamos lá? Então, entende como concurso material benéfico que salvo o melhor juízo aqui. Nossa, aqui tá horrível pra mim agora, ficou totalmente nublado o negócio aqui, ficou meio turvo. O cometimento de 2 crimes com uma única ação, cujas penas são somadas em favor do réu. Isso. Não é essa, gente? Tá ok? A letra C fala de crime continuado, sequência imediata, nada a ver, cometimento de mais de um crime mediante mais de uma ação cuja pena pode ser substituída, nada a ver. Então, que fala que é o cometimento de 2 crimes com uma única ação, cujas penas são somadas em favor do réu. Tá bom? Agora, a maçom é espetacular. Se não for falar do maçom, que vocês sabem quanto eu adoro maçom, né? Vocês sabem quanto eu gosto de maçom. Maçom não fala tudo, né? Todo mundo sabe aqui da minha admiração pelo maçom. Então, é claro que ele deve ter falado. Não é maravilhoso? Todos nós tietamos. Eu tieto maçom. Maçom é um cara que eu gosto de tietar. Até porque é um cara espetacularmente bem educado. Um gentleman, não é? Espetacular. Eu sou, assim, eu sou fã número 1 do maçom, tá? Com certeza, professor Sanches também, com certeza. Mas é porque o maçom eu tenho mais intimidade. Aliás, eu não tenho nenhuma intimidade com o professor Sanches. Tenho com o maçom mais um pouquinho, não é muita intimidade, mas pelo menos a gente conversa por aqui e ele sabe que eu sou fã número 1 dele, né? Ele é um gentleman. E isso pra mim é muita coisa numa pessoa. Mas vamos lá. Então, ele mandou um beijão, Lu? Ele é um querido. Ele é um queridão, um queridaço. Mas vamos lá. Então, olha só. Como eu disse pra vocês, tá fazendo as minhas aulas no Master Juris? Tá gostando, Fabi? Que bom, que bom. Vamos lá. Então, falou que eu sou querida? Ah, que bom, fico muito feliz. Bem, então olha só. Como eu estava dizendo aqui, então aqui é a letra B, concurso material benéfico. Agora, eu só queria fazer uma observação, sabe? Porque esse concurso material benéfico, ele é usado tanto na questão do artigo 70 do concurso formal, também é usado no crime continuado. E no crime continuado não é só uma conduta, não. São 2 ou mais condutas, tá? Então, só essa observação aqui. Agora vamos lá. A questão de número 12. Ô Jesus, a conduta do acusado, que ao ser preso, tá curiosa para saber o que aconteceu com o Corinthians? Não, o Corinthians perdeu. Foi isso, gente. Perdeu pra Macaca, pra Ponte, não foi? É isso aí. E acho que foi lá na casa da Ponte, não foi? Acho que foi um lance assim. Mas vamos lá. A conduta, só queria que eu falasse que o Corinthians perdeu. Ô, Jesus amado, você é palmeirense, ou é São Paulo. Mas vamos lá. A conduta do acusado, que ao ser preso, o maçom é corintiano, né? Eu não sabia, não. A conduta do acusado, que ao ser preso pela prática do crime contra o patrimônio, se atribui falsa identidade, constitui o quê? Fato atípico, contravenção relativa a recusa de fornecimento de dados à autoridade, circunstância agravante, falsa identidade ou fato impunível. Gente, falsa
identidade, súmula 522 do STJ, que diz que não pode ser considerado como autodefesa. Tem a súmula é 522 do STJ. Essa eu tenho certeza. Será que eu errei? Súmula 522 do STJ. Esse número eu não vou errar não, tá? Já teve até live sobre isso, com certeza. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Então, vamos para a próxima. Número 13. Confere aí a súmula 522. Também não vou dar uma de Corinthians acreditando muito em mim mesma, não. Vai lá, vê aí se a súmula 522, que eu não tô conseguindo enxergar do código, não, gente. Tá muito ruim pra vista. Me ajuda aí. Então, isso aí. Então, vambora. Vamos lá. Agora, número 13. A simples exposição à venda não autorizada, de cópias não autorizadas de filmes sob a forma de DVD, constitui o quê, gente? Também tem súmula na glória do Senhor, súmula 502, Jesus, não é? Súmula 502 do STJ, agora a súmula 502 do STJ, crime do artigo 184 do Código Penal, que é um crime contra a propriedade imaterial. A súmula da questão lá da falsa identidade é a 522 e a súmula do lance dos DVDs e CDs é a 502, tá bom? Vamos lá. Então, agora eu quero ver essa. Beautiful people, eu quero ver a de número 14. Eu quero ver quem é que vai embarcar nessa comigo. Galera, a situação da 14 errou. Quem colocou concussão vai errar. Quem colocou concussão vai errar. Quem colocou excesso de exação vai acertar. Cara, essa questão foi uma maldade. Essa questão foi uma maldade. Sabe por quê, meus amores? A questão diz, olha, foi maldade. Sabe por quê? Vamos lá, gente. Escuta essa. Vou te contar. Olha só. A questão diz assim, ó. A conduta do funcionário público, que fora do exercício da sua função, mas em razão dela, exige o pagamento de uma verba indevida, alegando a necessidade de uma taxa de urgência para aprovação de uma obra que sabe regular, configura crime de... Ele está cobrando uma taxa indevida. Entendeu? Ele está cobrando uma taxa indevida. Concorda? Se ele está cobrando uma taxa indevida, nos termos do artigo 5º do Código Tributário Nacional, ele está cobrando um tributo indevido. Se ele está cobrando uma taxa indevida, ele não está cobrando uma taxa indevida. Ele está cobrando um tributo indevido. Uma taxa de urgência. Ele sabe que é indevido. Então ele está preenchendo todos os elementos do excesso de exação. Entendeu? E nesse caso, ainda quando ele embolsa isso, quando ele fica para ele ainda vai ter a figura qualificada com uma pena maior. Então, eu acho que essa questão aqui, ela colocou todo mundo para errar, porque ela ficou usando os mesmos termos do caput do 316, o excesso de exação. Sim, meu amor, não existe taxa de urgência. Eu sei, ela diz que é uma taxa de urgência, então ela está cobrando um tributo indevido. Entendeu? Ela está levando o cara a achar que tem que cobrar, que tem que pagar uma taxa. Entendeu o que eu quero dizer? Então, pois é. E aí, ela não está cobrando uma taxa? É a taxa indevida. Entendeu? Essa taxa não existe. Então, ela está cobrando de forma indevida tributo. Existem duas formas de você praticar como é o nome, meu Deus do céu? Duas formas de você praticar o excesso de exação. Não é? O excesso de exação, ele é caracterizado pela cobrança de um tributo indevido, não é verdade? E também pela cobrança de um tributo devido de forma vexatória, tá? E lá também é exigir, não é? Entendeu? Então, se taxa é tributo
e ele está exigindo um tributo indevido, isso é excesso de exação. Entende o que eu quero dizer? Então, foi o que eu pensei. Taxa, mesmo que não exista a pessoa completa, não sabe. Não, mas exatamente, ela é indevida. O que é indevido? Aquilo que não deve ser pago. Tá? Então, se indevido é aquilo que não deve ser pago, ela está cobrando um tributo que é indevido. Ok? Cobrar tributo indevido é diferente de cobrar tributo inexistente, mas um tributo que não deve ser que não existe, não é um tributo indevidamente cobrado? Ou não? Entende? Sabe? Então, para mim isso aqui é sim excesso de exação. Tá? O inexistente também é indevido. Tá? Então, gente, e cobrar um tributo devido de forma vexatória também é criminoso. Olha só mais essa. Entendeu, Lu? Esse que é o problema. Lu, tu marcaste que foi concussão, né? Mas vem cá, mas quem falou que o indevido é o tributo que existe, mas não deve ser cobrado daquela pessoa? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Sabe? É capciosa essa questão. É muito capciosa essa questão. Tá? Então, vamos lá. Então, Jesus. Vamos lá. Então, queridos, e tem uma questão aqui que eu vou dizer para vocês. Essa eu quero dizer para vocês aqui uma coisa, rapidinho. A última questão de penal, né? A seguinte aqui, ó. Ô, Jesus, me ajuda, que eu não tô conseguindo ir pra última. Peraí, eu vou conseguir. Ó, gente, sabe o que aconteceu com essa última questão? Eu queria conversar com vocês a respeito dessa última questão. Olha só, essa última questão, ela é mal feita por uma coisa, sabe? Ela é mal feita por uma coisa, porque ela fala assim, ó: a prática de lesão corporal de natureza leve, a prática de lesão corporal de natureza por condutor de veículo automotor, reincidente por crime doloso, pode gerar condenação, cuja pena deverá ser. Gente, sabe por que essa questão? Acho essa questão horrorosa. E por que eu achei essa questão horrorosa? Porque o condutor de veículo automotor, ele pode praticar tanto exatamente. Ó, ele pode. Primeiro, o condutor de veículo automotor, ele pode provocar um crime doloso ou um crime culposo na direção de veículo automotor. Ele pode causar uma lesão corporal culposa ou uma lesão corporal dolosa na direção de veículo automotor. Isso não foi dito se era dolosa ou se era culposa. Há duas. A lesão corporal como crime autônomo, ela não se quando ela é culposa, ela não é classificada como leve, grave e gravíssima. Como crime autônomo, a lesão corporal, quando é culposa, ela não se classifica como leve, grave e gravíssima. A lesão corporal, ela quando é culposa, ela não admite essa classificação. A extensão das lesões, a extensão vai ser analisada por ocasião do balizamento da pena, na lesão culposa. Entretanto, muitas vezes uma lesão culposa, ela funciona como qualificadora ou como causa de aumento de um outro crime. Qualificadora, no mais das vezes. Isso acontece, por exemplo, com aqueles crimes contra a incolumidade pública, a partir do 250 do Código Penal, em que a lesão culposa funciona como uma qualificadora. Também acontece com o crime do próprio Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 308. A lesão culposa, ela funciona como qualificadora. Só que, nesses casos que eu dei, a lesão culposa funcionando como qualificadora, ela foi adjetivada de grave. Então, a lesão culposa como crime autônomo, ela não é adjetivada, mas como leve, grave, gravíssima. Repito, a extensão serve no balizamento. Porém, em se tratando de qualificadora de outros crimes, como, repito, é o caso do 308, parágrafo 2º, ou é o caso dos crimes contra a incolumidade pública, nos termos do artigo 258, depois 263, depois 285,
ela pode ser tida como grave. Ela é classificada, ela é leve, mas ela é classificada. Mas como crime autônomo não é. Então, eu tenho aqui esse problema. E outra coisa, ele é condutor de veículo, mas ele praticou na condução de veículo? Tá vendo? Essa questão aqui, minha amiga, tá ruim. Agora, na boa, sabe? Na boa, eu acho que aqui, se eles entenderem isso como lesão culposa, né? Na boa, o que você vai ter é o seguinte, a pena... Aí depois ele fala assim, reincidente por crime doloso. Reincidente por crime doloso. O que ele quis dizer? Que a gente fala de reincidente em crime doloso quando é dolo, não é dolo. Mas e aqui? Reincidente por crime doloso porque ele tem uma condenação anterior pela prática de um crime doloso. Não é? Enfim, é complicado aqui. Essa questão tá truncada na minha concepção. Mas entendendo-se isso como homicídio culposo, né? Entendendo-se isso como homicídio culposo, a pena é pena privativa de liberdade com a pena de interdição temporária de direitos referente à suspensão da habilitação para a condução de veículo automotor. Entende? Então, é essa. Não está prevista, ela aqui, artigo 302 do Código de Trânsito, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas se é isso, entendeu? Porque eu achei essa questão hiper, mega, ultra mal feita. Muito mal feita. Tá bom, queridos? Tá? Então, se vocês peguem aí rapidinho, então, ó, quer ver? O artigo 303 do... Não é? É muito ruim essa. 303 do CTB, ó. 303 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Vai lá. Se for isso, né? Porque, eu repito, essa questão eu achei ruim. Essa questão eu achei bem ruim mesmo. Muito truncadinha, muito, sei lá, estranhíssima. Uma decoreba desnecessária, pra você ficar decorando qual é a pena para um determinado crime, sabe? Desnecessário, esse tipo de questão é desnecessária. Não é de conhecimento de ninguém. Tá? Cadê aqui, gente? Cadê aqui? Olha, hoje, alguém me perguntou aí. Peraí, cadê aqui? 303, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tá? A de processo penal eu nem vi, amor. Eu nem vi a de processo penal. Eu só vi a de penal porque é que eu dou aula. Tá certo? Então, muito ruim. E outra coisa, se for lesão dolosa, ela não está no Código de Trânsito. E hoje, a doutrina entende de forma amplamente majoritária de que essa suspensão de autorização para obter e da permissão para obter habilitação, ela só pode ser usada nos delitos de trânsito. Entende? E que portanto, hoje essa questão está totalmente disciplinada no Código de Trânsito. Sabe? Então, vamos ver. Essa questão é muito ruim. Muito ruim. Mas, enfim, vamos esperar o que vão falar. Tá certo? Muito bem, gente. Então, eu não tenho como passar agora todas as certas, querido. Você vai precisar assistir aí, meu amor ou minha querida, assistir aí a retransmissão. Tá bom, queridos? Eu não sei quem vai fazer de processo penal, se algum professor vai fazer de processo penal. Geralmente, os professores não gostam muito de fazer tudo, porque toma muito tempo, né, gente? É demais, né? Então, queridos, como eu disse pra vocês, vou gastar $1 pra te dar 10 mil corações. Ah, meu bem, não brinca, não precisa gastar seu dinheiro pra me dar coração. Me dê a sua amizade, meu coraçãozinho, tá bom? Eu prefiro a sua amizade, tá, meu amor? É muito mais importante pra mim a sua amizade, as suas orações, o seu carinho, viu? Então, gente, não, eu me arrisco mesmo, eu falo mesmo. Eu falo antes, porque falar depois que o gabarito saiu é mole. Tá? Então, queridos do coração, fiquem com o nosso Senhor. Que nosso Senhor abençoe, ilumine e guarde vocês. Tá joia? Que Deus ilumine. Essas foram as minhas impressões a respeito da prova. E digo pra vocês, aquela questão da arma, se vocês quiserem, eu coloco lá, porque ela é truncadinha também.
tá? Um beijo no coração. Tudo de maravilhoso. Vou dormir porque tomorrow eu tenho que acordar para trabalhar cedinho, tá? Fiquem com o nosso Senhor. Um beijo, tá? Tchau.